Olá, Inconscienters! Eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a 6ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde, tudo que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma. Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria e por aí vai. E hoje eu converso com a Fabiane Sex, que é psicanalista e resenhista de livros na Folha de São Paulo e na 451. Ela é pesquisadora de literatura na Universidade de São Paulo e escreveu um livro sobre a obra de Helena Ferrante, publicado pela editora Claraboia. Então vamos lá, vamos falar dos personagens do White Lotus, 2ª temporada, mas eu queria começar porque eu acho que interessa para a vida pessoal de muitas mulheres que já foram casadas ou que estão casadas ou que querem se casar, que é a coisa do acabar a atração, acabar o tesão depois de muito tempo junto. A gente tem 2 casais ali que eles chegam no hotel. Pra quem não sabe, o White Lotus é uma série que tá ganhando todos os prêmios, principalmente em cima da Tânia, tem toda uma febre, né? E quando a gente falou aqui do White Lotus 1ª temporada, a gente falou muito... Foi com você? Foi com você, né? Ou a gente falou de outra série? Não, a gente falou da Amiga Genial, da Ferrante, mas eu ouvi o seu episódio sobre o White Lotus. Da 1ª temporada, é. Uhum. Eu falei bastante da Tânia, a relação com a mãe dela, enfim. Ela é uma pessoa que passou a vida em busca de amor, e por isso ela é esse personagem que acabou se tornando tão amado, porque somos todos o quê? Pessoas desesperadas por amor. Mas nessa 2ª temporada, eu fiquei muito ali na Harper e no Ethan, que é um casal que a gente percebe que eles têm uma cumplicidade intelectual, que eles têm respeito pela trajetória um do outro. São 2 pessoas que, diferente do outro casal, eles não são 2 deslumbrados com dinheiro, meio direitosos, ostensivos, cagando para direitos humanos. Eles formam um casal com consciência social, então a gente de cara já conecta ali, né? Mas diferente do outro casal, que é rico mesmo, tá ali esbanjando, e a mulher é uma perua, que não trabalha, e o cara dá esporro em funcionário às 8 da manhã no café da manhã, porque ele claramente é esse cara um pouco abusador no trabalho, macho branco. E o outro casal fica ali meio assustado, mas tentando conviver, né? Só que justamente por observar esse outro casal mais tosquinho, é que o casal mais intelectualizado, que tá numa sintonia mais cultural, tal, não vamos dar spoiler, mas assim, eles estão com uma questão sexual. E aí, o que a gente pode falar pela psicanálise? O que você acha desse casal, Harper e Ethan? É difícil falar dele sem dar spoiler, mas eu vou tentar. Assim, talvez tenha spoiler esse episódio. Vamos combinar que tem spoiler? Vamos combinar. Melhor. Não atrapalha a experiência de quem vai assistir, porque como o Mike White, que é o criador da série, diz, muitas vezes a gente já sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como, né? Uhum. E o como é que faz a diferença, eu acho que faz a série ser tão divertida. Exatamente. Mas enfim, tem esses 2 casais, como você bem disse, que chegam juntos. O Ethan e o Cameron, que são os homens, eles são colegas, amigos de faculdade, eles estudaram juntos na faculdade, numa faculdade... Já tinha uma competição forte ali, né? O Cameron como um grande pegador e o Ethan um cara mais nerd. Exatamente. Eles têm personalidades, temperamentos muito distintos, né? O Cameron é super extrovertido e sedutor, e o Ethan é um cara mais sério, mais... respeitador, como diria uma tia do interior. Enfim, e eles chegam juntos, então você já vê que tem ali... o que eu gosto muito do Mike White e do White Lotus é que ele coloca personagens muito complexos pra conviver e muito diferentes entre si, né? Então chegam esses 2 casais muito diferentes, que não têm muita intimidade entre si. O Cameron e o Ethan ainda têm essa história da faculdade, mas nem na faculdade... eles foram grandes amigos. Sim. E agora o Ethan enriqueceu. Ele dá a impressão que ele lançou algum negócio, tipo uma startup que foi vendida. E ele enriqueceu. E o Cameron me dá a impressão também. Muita coisa na série a gente deduz, porque não é uma série didática, né? Então a gente pega as conversas pelo meio e tal. Uhum. E me dá a impressão que o Cameron já era um cara mais abastado, talvez de família e tal. E o Ethan enriqueceu e agora ele tá convivendo com essa
nova classe social dos super ricos, mas parece que é um pouco novidade para ele, né? Tanto ele quanto a Harper não estão muito à vontade nesse lugar de um casal super rico, né? Eles Não. ficam o tempo inteiro dando desculpa. Mas a gente vai ajudar muito a nossa família que não tem grana, a gente quer ajudar muito os pobres. Eles estão o tempo inteiro incomodados. Mas tem um 5% de deslumbramento ali também. Claro, né? Claro. As contradições que são assim, o Mike White, ele é um fã de reality show. Uhum. E ele diz assim que quando ele vai escrever personagens, ele tenta trazer para ficção a complexidade das personagens que os realities conseguem mostrar, que são, enfim, é claro que tem muita edição, tem uma construção também de persona, né, nos realities, mas é muito legal ele pensar assim, eu acho, porque é exatamente isso que você falou, não tem assim o bandido e o mocinho, o herói e vilão, é tudo muito misturado, a gente desgosta e gosta da mesma pessoa. Mas, enfim, o Ethan e a Harper são um casal com o qual a gente pode se identificar, quem for do campo progressista pode se identificar um pouco mais do que a Daphne e o Cameron, né? Porque a Daphne nem lembra se votou. E assim, pra mim, a melhor coisa no começo da série é quando a Harper fala, eu tô um pouco na dúvida se eu quero ter filho, porque o mundo do jeito que tá, eu nem tô conseguindo dormir, eu tomo às vezes remédio pra dormir. E a Daphne fala, mas o que tá acontecendo com o mundo? A Harper e o Ethan se olham, tipo, nossa, ela é completamente... Sim. Só que a gente fica, assim, num primeiro momento a gente pensa, a Daphne é uma Barbie fascista, mas a gente vai gostando dela, porque Exatamente. na real, ela tem muito a ensinar, né? Por isso que é tão brilhante essa série. Ela é tão tapa na cara, porque ela aparentemente é uma super mãe dos filhos, ela tá o tempo inteiro ligando pros filhos, ela tem uma sabedoria ali meio de dar o troco nesse marido muito cafa, enfim, mas segue falando. A Daphne é outra personagem que começa a aparecer no estereótipo, né? Eu acho que muitos autores, roteiristas, cineastas tratariam ela como um estereótipo e o Mike White vai mostrando outros lados dela muito interessantes, né? A própria Harper, que é uma pessoa que julga, né? Muito rígida, e ela rapidamente coloca a Daphne numa caixinha, né? Da mulher loira, Barbie, como você disse, né? Porque ela é muito bonita, muito magra, loira de cabelos compridos e engraçado até no vestuário, né? Como ele cuida, o Mike White, disso, assim, a pessoa que cuida do figurino. A Daphne é ligeiramente mais perua e ela é uma pessoa que usa a marca para parecer que está usando. Então, tem um monte de peças com monogramas, bolsas que você identifica a marca. E a Harper, depois eu fui ler mais sobre o figurino, a Harper usa peças caríssimas. Só que mais escondido. Parece que ela tá usando uma roupinha ali, sei lá, tranquila, pra ficar em casa. Que você poderia encontrar numa loja que você gosta, enfim. Então, é muito interessante como tem isso que você falou. Tem um deslumbramento, embora também tenha um constrangimento. Mas a Daphne, nesse sentido, ela é muito mais verdadeira, né? Porque assim, eu sou rica, tô deslumbrada com o fato de ser rica e exponho as marcas, sei lá, umas roupas mais gritantes. A outra tá gastando o mesmo dinheiro, mas tem certa vergonha e fica posando o tempo inteiro de intelectual, né? Eu acho que a Daphne, nesse sentido, tem menos conflito, né? Ela fica muito confortável de falar de dinheiro e de ostentar, né? E eu acho que a Harper, talvez por ela tem... Primeiro, eu acho que também é legal dizer que a Daphne, no começo, a gente pensa nela como uma dona de casa, uma mãe, uma mulher que é muito vaidosa. E depois é que a gente vai vendo o quanto ela é também inteligente, engenhosa, maquiavélica também. Exatamente. Né? Tem uma vida interior ali, talvez, tão grande quanto na Harper, né? Que a gente fala, a Harper é inteligente, acabou. A outra é uma sonsa. Isso, fica parecendo que a gente tá diante de um contraste, né? De opostos. Porque a Harper é formada, se eu não me engano, em Harvard, em Direito. Ela é muito bem sucedida como advogada. Então... Também tem isso, né? The White Lotus é uma série que faz um escrutínio dos super ricos, principalmente dos brancos. E o Ethan e a Harper são as únicas pessoas ali não brancas, né? Sim, a Harper... o Ethan, o que ele é? Ele é japonês? Eu não sei, ele é oriental, né? Ele tem ascendência oriental.
nunca fala exatamente qual é a ascendência. A Harper é latina, né? Assim, como chamam nos Estados Unidos, de família de Porto Rico. Então, em tese, eles estariam protegidos desse escrutínio do Mike White, mas ninguém está, né? Assim. É isso que é muito bom, porque ele mostra o furo do outro lado também, né? Tem furo no discurso da esquerda, tem furo no discurso da minoria. Isso que é tão legal na série. E aí, o que eu acho que você estava dizendo é que esses dois casais, a princípio, a Harper principalmente olha para Daphne e para o Cameron com muito desprezo. Ela até chega a dizer pro marido, pro Ethan, agora é com esse tipo de gente que a gente vai ter que conviver, né? Sim. Mas depois, eu acho que conforme ela vai conhecendo a Daphne, ela vai entendendo que a coisa é mais complexa. Ela vai ficando um pouco fascinada. Sim. E tem um outro lado que eu acho que o Mike White trabalha muito bem na direção e no roteiro, é que ela tem inveja. Sim. Apesar de tudo, de recriminar, ela tem inveja porque a Daphne e o Cameron, muita gente acha que é um casamento de fachada, já vi muita gente falar isso sobre a série, mas eu não vejo assim, porque eu acho que isso também é uma simplificação. Eu acho que eles... Nossa, eu acho zero que é um casamento de fachada. Eu acho que eles têm tesão na coisa deles se provocarem. Eles sabem que eles pulam a cerca. Eles não falam sobre isso. Então, não é que também eles estão bombando ali na sinceridade, mas acho que eles têm tesão na vida que o outro não pode, até o mistério do outro, sabe? Acho que eles conseguem proteger isso. Eles têm tesão na pulada de cerca um do outro. Existe aí uma consciência de que tem algo do outro que continua sendo do outro, né? Como você disse, não é um casamento aberto, com regras, digamos assim, eticamente mais claras, mas tem um acordo, tem um arranjo tácito, né? Que você vê em alguns detalhes, porque a série não é didática, mas você vê em alguns detalhes que um sabe das questões do outro e não por isso deixa de gostar de estar junto, né? Tem cenas no quarto, por exemplo, que só estão os dois. Não, e eles têm uma coisa de sexo de começo de namoro, que ele vai e faz coceguinha nela, ela tem ataque de riso e eles estão o tempo inteiro se agarrando. Eu acho zero de fachada o casamento. Sim, é que para algumas pessoas parece hipocrisia, né? Pra gente que gosta de psicanálise, a gente entende que isso é mais complexo, né? Sim. Que não é uma questão de hipocrisia só. É uma questão de joguinho, tem um joguinho de poder. Tanto que quando ela sente que ele pode ter feito algo errado, ela faz um jogo de abandonar ele. Eu acho isso muito interessante. Né? Que ela inventa uma viagem com a Harper e não avisa que ela vai passar a noite no hotel. Então ela deixa ele sozinho. Aí ele, pra se vingar também, trai ela com a prostituta do hotel. Mas eu acho que eles sabem desse jogo, né? E eles sofrem. Não é que não tem uma dor. Mas eu acho que é aquele gozo que vem do sofrimento também. Eles estão brincando disso, né? Sim, é o que você falou. Não tem nada de simplicidade nessa série. Então tem sofrimento, é óbvio. Também vejo outras pessoas achando, nossa, modelo de pessoa, Daphne, musa. E ignoram, né? Tem uma cena no último episódio que filma bem o olhar dela. Ela tá triste. Quando ele pula a cerca, ela dá aquela olhada pro horizonte, tipo, até quando eu vou aguentar isso? E aí, imediatamente, ela reage de uma maneira defensiva, que funciona, tem funcionado, digamos assim, para ela até aqui. Eu acho que o mais importante é que eles têm um arranjo que funciona e que talvez não funcione para muitos casais, mas para aquele casal funciona. Sim. E a Harper e o Ethan, por outro lado, eles são muito amigos, eles têm muitas afinidades, como você falou, né? Eles têm um mundo interno um mundo interno do casal muito rico, assim. Sim. Conhece muito bem um outro, se provocam. Isso, compartilham valores profundos que eu acho que no Cameron e na Daphne isso é um pouco mais superfície, né? Sim. Mas isso tá um pouco contra o desejo, né? Porque eles se tornaram melhores amigos. E estão casados há 7 anos. O que eu acho também absolutamente natural, passar por essas fases num casamento. Não acho nada de outro mundo. Mas a Harper tá sofrendo. Ela quer transar e o Ethan... A cena que ele vai se masturbar em vez de esperar ela voltar do café da manhã. E ela fica tentando seduzir ele de qualquer jeito. E ela fica achando que ele não tá conseguindo transar com ela porque ela é chata e crítica. Então ela começa a tratar os amigos dele super bem pra ele ver que ela é muito gente boa. Ela fica até mais fútil. E fica muito falso, né? Ele olha pra ela. É muito bom os micro-olhares. Ele olha assim, desconfiando que
né? Essa não é você, né? É. Ela coloca uma faixa na cabeça, assim, até o jeito de vestir. Eu tô com um arquinho hoje. É muito os detalhes. E aí, o que faz despertar a vontade deles de transar é justamente que os dois pulam a cerca com o outro casal, né? Que a gente já tá esperando que isso vai acontecer desde o começo. Eu acho que a desconfiança, né? A lembrança de que aquele outro pode ter um mundo interno que não é acessível e pode fazer coisas que surpreendam eticamente, né? Porque os dois têm um compromisso de sempre falar a verdade, né? Eles falam muito isso. E é um compromisso muito difícil num casamento muito longo, né? E talvez em qualquer relação, acho que é impossível a gente falar tudo que a gente pensa, né? Sim. Ou mesmo faz, né? Não só Ou pensa. faz. Acho bem difícil. Esse compromisso deles que a princípio parece muito admirável, honroso, a gente vê que tá afetando o casamento dos dois, porque eles estão muito enclausurados, né? E eu acho que a convivência com esse outro casal, que é muito diferente deles, provoca eles de maneiras inconscientes, assim, né? Muito profundas. Então, começam a desconfiar um do outro, começam a aparecer situações concretas que potencializam essas desconfianças, mas tem outras que, por exemplo, eu gosto muito de uma cena que o Ethan chega na praia e a Harper tá de bom humor. E ela nunca tá de bom humor, né? E ele fica desconfiado, que algo aconteceu, porque que ela tá de bom humor, enfim. E aí, depois a gente sabe que ela acabou de se agarrar com o Cameron, né? É muito bom, ela tá até meio quente, assim, a bochechinha vermelha. Sim, o mero flerte, assim, o Cameron tá flertando com ela desde o primeiro dia, né? E ela tá, assim, ela entende também que existe esse flerte do Cameron. Claro, uma parte ele tá interessado nela, que é uma mulher linda, inteligente, interessante. Mas outra parte é a competição, pela competição dos dois. Ela saca isso, porque o próprio Ethan fala que sempre que demonstra um interesse numa garota na faculdade, o Cameron passava na frente, né? Mas vocês também não acham que o Cameron tem um tesão no Ethan? Eu fiquei com essa impressão. Então, tem alguma coisa ali entre os dois que é uma tensão erótica. Na psicanálise, eu sempre gosto de dizer isso, porque às vezes quem escuta, que não conhece muito de psicanálise, pode pensar que a gente tá falando de uma homossexualidade clássica e tal. E na psicanálise as coisas são sempre muito complexas, a sexualidade é muito complexa, né? Então eu não sei se eu diria que tem algo assim latente de homossexualidade entre eles, mas existe uma tensão erótica, inclusive nessa competição, né? Que eles estão muito referenciados, um tá muito referenciado ao outro, e eu acho que se resolve também na luta, na briga física deles, né? Que não deixa de ser erótica, né? Também. É corpo contra corpo, né? Sim. Não, e o Cameron em vários momentos fala... Porque o Ethan não tem nenhum problema. Eu ficava com muito mais mulheres do que ele, porque ele é tímido, mas na verdade ele é um homem lindo, ele tem essa coisa. Tem de pegar muito, beija a bochecha, E tem uma hora que também o Ethan tá deitado passando mal, por causa da bebedeira da noite anterior, e o Cameron deita lá do lado e fala, e agora, cara, será que a gente transa nós dois? Sei lá, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar exatamente a frase, mas é algo assim. Nossa, vendo você, me dá até vontade de me masturbar. Eu não lembro o que ele fala. Que o Ethan vomita, porque ele já tá ali meio passando mal. Eles têm uma coisa ali, né? Bem daquela coisa de homem que fica dando soquinho só pra encostar no amigo. Sim, porque eles têm muita dificuldade, alguns homens, de expressar afeto de outro jeito, né? Físico. Então, às vezes, precisa desse jogo todo pra poder encostar, né? Mas essa cena da cama foi engraçado quando a minha mãe assistiu, minha mãe teve a impressão que tinha acontecido alguma coisa entre eles. E eu falei, mãe, acho que não aconteceu, mas assim, eu acho que é uma cena que mostra, pelo menos, que tem essa tensão, né? E eu acho que a própria ideia do Cameron de ir pro quarto, o quarto dos dois casais, eu acho bem simbólico também, ele se comunicava por uma porta. Na verdade, eu acho que quando o Cameron convida para esse sexo
a 4. Uhum. Que é pra ele já tá querendo transar com o amigo de uma desculpa. De algum ali. jeito, né? Pelo menos compartilhar com ele aquilo ali. O Ethan se recusa, né? Se retrai mesmo muito bêbado, mesmo tendo usado drogas e tal. Ele não embarca. Mas ele assiste um pouco. Ele fica ali. E fica... E na cena, não é ele olhando a mulher com tesão na mulher, ele tá olhando o casal transando, ele fica com tesão na cena, né? E depois, antes disso, a gente vê ele assistindo pornografia, né? E eu acho que a pornografia tem isso, você não assiste só pra ver a pessoa pela qual você tá atraída, caso você seja hétero, né? Ou a mulher ou o homem, ou se você for bi, enfim, mas você vê... o entorno, o contexto, a cena, né? E eu acho que é isso. O Ethan, ele também... Eu acho que esse casal, o Cameron e a Daphne, que tem essa sexualidade muito à flor da pele, eles vão fazendo emergir no Ethan e na Harper algo que tá muito recalcado. Sim. E eles têm uma coisa muito exposta, né? Eu acho que é um convite pro lado voyeur de qualquer um. Pros recatados, recalcados ainda mais. Sim. Mas é um convite, né? De observem a gente. Porque eles são lindos, eles são jovens, eles são ricos, eles estão naquele hotel, eles vivem pelado, né? Ela de biquíni, maiô, ele de sunguinha, e eles ficam se lambendo, se agarrando o tempo inteiro. E num primeiro momento, o outro casal se olha meio com nojinho, meio querendo debochar. E essa coisa do debochar, eu também fiquei com vontade de perguntar. A Harper e o Ethan, eles têm esse relacionamento muito da inteligência, do intelecto, então eles ficam o tempo inteiro se comunicando através da ironia. E a Daphne e o Cameron tem uma coisa mais... Talvez platitudes, assim, eles não vão... Eles tiram bastante sarro do outro casal também, mas não fazem comentários, assim, tão... Eles não... Definitivamente... Ácidos, eles não são tão ácidos, né? E eu fiquei pensando... Eu já tive relacionamentos de... Eu e o cara, os dois... muito operantes numa acidez, assim, de ficar competindo pra ver quem vai fazer o comentário mais maldosinho ou mais irônico. E eu acho que esse já é um tipo de sexo, e é por isso que não vai pra outro. Já é um exercício de libido, sabe? Eu fiquei pensando nisso, assim. É um jogo, né? Que seja verbal, que seja... Enfim, mas é um jogo erótico, né? Exatamente. Eles já transam ali, quando eles competem pra ver quem vai falar a coisa mais inteligente. Enquanto o outro casal tá se divertindo muito mais, tá dando risada alta no quarto do lado, porque não fica estimulando tanto a mente, vai pro corpo. O outro casal é mais corpo, né? Mais corpo, concordo. Então, com esse olhar da psicanálise, não é que a Harper e o Ethan não transam, é que eles não estão transando com o corpo. Eles ficam na punheta mais mental ali, né? Eu acho que principalmente ela. Porque principalmente ele ainda corre. Precisa dar outras descargas, né? Se masturba. Agora ela realmente é muito ácida, muito irônica. E quando ela fala aquilo que você comentou, não, daqui pra diante eu vou ser a alegria da festa. E ela faz uma cara de louca. E ele olha assim, tipo, não vai dar certo isso, né? Não combina com ela. Mas é muito legal uma coisa que você falou, que ela tá se sentindo muito rejeitada. E, obviamente, ela é uma mulher que tá dentro de todos os padrões de beleza que a gente pode pensar, né? Ela é bonita, magra, enfim, bem-sucedida, inteligente, mas ela tá se sentindo profundamente rejeitada, e eu acho que tem a ver com o que você disse. O temperamento dela é muito difícil, entre aspas, né? Sim. Então eu acho que ela inveja também isso. A Daphne é mais solar, ela é mais risonha, ela é mais leve. Essa coisa que você falou do remédio pra dormir... Tudo começa quando a Harper manda uma mensagem, a gente não vê, depois a gente fica sabendo, pra Daphne, né? Perguntando se ela trouxe algum remédio pra dormir, porque ela esqueceu dela, né? Exatamente, e eles nunca nem tomaram remédio pra dormir, tipo, o grau de preocupação deles, de comprometimento, né, de interação com o mundo, não causa esse tipo de angústia. Inclusive, eles contam que não assistem mais notícias, né? Sim. Mas a Daphne é uma personagem tão inteligente que quando a Harper fala, então
então se vocês não assistem notícia, tudo, o que você faz o dia inteiro, né? E primeiro a Daphne fala, eu fico com as crianças. E aí a Harper parece que até fica um pouco constrangida e fala, claro, né? Porque isso é um trabalho, claro. Mas depois a Daphne fala que ela assiste muito Dateline, que é um programa de true crime. E aí ela fala assim, eu gosto muito de assistir porque tem muitos maridos matando as mulheres, principalmente nas férias. Eles desligam o tubo de mergulho. Então uma pessoa que é super solar fala uma coisa muito sombria. Super pesada, é muito bom, é muito bom. Ela tem uns arrombos de uma genialidade meio sombria que é muito bom. E aí a Harper não entende, né? Daí vai vendo que tem camadas ali, que não é uma coisa maniqueísta, né? Sim. Que tem uma complexidade, é brilhante. Esse cara, ele não tem um diálogo que ele erra, né? Ele não perde um diálogo. Não. É muito impressionante. Eu já amava a primeira temporada, que não foi esse sucesso todo, de crítica até foi, né, de premiação, mas eu amava. Agora, a segunda temporada eu fiquei feliz, que eu acho que ela teve alguns elementos, por exemplo, a beleza da Itália, a cultura italiana, a questão da sexualidade. Mais popular. E chegou a mais pessoas. Então, pra mim é uma alegria, porque eu posso conversar sobre a série com mais gente. Sim. Não, e é muito bom ter mais gente vendo uma série tão inteligente, né? Sim. Agora, eu fiquei pensando também como essas fadas são viciadinhas em true crime, porque passa o dia inteiro tendo que fazer a boazinha, tem que sair pra algum lado no final do dia, né? Tem que a violência tem que estar em algum lugar. E aí tem sempre uma fadinha viciada em true crime. Não à toa Spotify tá sempre ali mostrando que o true crime tá em primeiro lugar. E pensando agora na Portia, que é outra personagem que eu amo, que é essa menina... O que você acha? O que você sacou ali? Ela tem depressão, ela é meio apática, ela é mimada. O que você achou dela? Porque ela parece não saber direito pra onde ela quer ir. Ela se deixa também ser maltratada, mas tem ali uma coisa forte nela ao mesmo tempo. Então, a Portia, eu acho uma personagem, digamos assim, de todas, a que mais se parece com o estereótipo da geração dela, assim. Porque ela é uma menina que não sabe o que ela quer, né? Ela gosta muito de se queixar, de reclamar das coisas que ela tem. E ela fala muito sobre, assim, um contentamento, uma satisfação com a vida, que me parece muito idealizada. Que talvez ninguém tenha do jeito que ela imagina, né? Mas eu acho a Portia, eu acho que ela tem uma apatia que vem disso, né? Dessa ideia que ela ainda não saiu de um estado de idealização. Ou seja, ela tá num hotel lindo, ela tem um trabalho que, ok, pode ser um trabalho chato, mas é o trabalho dela, né? Assim. Sim. E que ela pode largar ali, né? Não é que ela não precisa. Parece que ela tá presa numa condição de maltratada, sim. Sim. E eu acho que dentro do que é esperado para o trabalho dela, assistente de uma mulher que é quase bilionária, né, que tem $500 bilhão, você não sei se eu esperaria algo muito diferente do cargo que ela exerce como assistente, né? Sim. Ela escolhe um emprego, parece que para ser humilhada, para dar alguma emoção para a vida dela. Tanto que ela conhece o cara legal, bonzinho, ela não quer. Aí ela não quer saber. Ela vê um pequeno sinal de encrenca, ela mergulha, porque parece que ela precisa disso para ter alguma emoção na vida. As pessoas falam muito do figurino da Portia, né? De Nossa, como ela se veste muito mal. Que como reflete essa confusão que ela né? Que ela mistura coisas assim que em tese poderiam dar super certo, mas não dão, né? Dá a impressão que ela é muito perdida. E ela é jovem, né? Então eu acho que é compatível com a idade, mas com a geração também, com o impacto que a internet teve nessa geração que cresceu com a internet, a idealização, né? Do que é uma vida feliz, do que é uma vida repleta de sentido. Me parece ela ainda muito precária. E ela tem um cansaço das redes sociais, que é muito típico também, né, dessa geração que não consegue viver sem, mas acha chique ter esse cansaço, tipo, eu tô aqui num lugar lindo e as pessoas fazendo foto, né, uma coisa meio quase uma filósofa, só que ela tá ali, ela é desse mundo, né? Ela é isso, né, que ela tá criticando. Tanto que o cara diz, tudo bem, pra ele é muito mais fácil, porque ele é rico, ele diz, então joga o seu celular embora, né, joga fora. Taca no mar. E ela
nem cogita. E depois, em uma outra cena, quando ela tá com o Jack, ela procura ele nas redes sociais quando ela tá começando, enfim, desconfiar de alguma coisa. E ela fala, mas você não tem nem Instagram? Tipo, né, ela é muito contraditória, né? E é muito bom que o Jack, que é todo cagado, que é garoto de programa, que a gente percebe que devia estar numa pobreza extrema, talvez tenha sido resgatado, sei lá, morando na rua, né? Que a gente vê que é uma vida muito sofrida, apesar de ele ficar sempre bêbado e tal, mas ele parece que consegue atingir essa alegria, né? Ele que é quase um suicida consegue falar pra ela, cara, isso que você tá querendo aí... Ele tem uma cena que ela fala que ela tem uma tristeza meio constante e ele tira um sarro da cara dela, né? Sim. Ele fala... Ele dá um chacoalhão muito bom. Ela fala, olha aqui, olha onde você tá, olha o mar, olha o céu. E você acha que vai ficar melhor que isso, né? Tipo, sim. A vida. Então, eu acho que ela até exagera quando ela reclama da Tânia. Porque, enfim, o trabalho... Alguém ia fazer aquele trabalho e esse trabalho é mais ou menos assim. A Tânia é um bebê grande, então a pessoa é um pouco babá dela. Mas eu acho genial quando a Tânia diz pra Porsche, eu me vejo muito em você quando eu era jovem. Isso pra Porsche deve ter sido terrível, porque ela tem um desprezo profundo pela Tânia. Ela se acha completamente o oposto da Tânia, né? E a Tânia fala, eu também ia nos homens errados, né? Isso. Ela fala... E uma das frases mais bonitas da Tânia, ela fala, sabe, quando eu era jovem, minha mãe me vestia como uma boneca e eu ficava esperando que as pessoas viessem brincar comigo, ou seja, uma posição totalmente passiva. E ela faz uma analogia com a Porsche, né? Que eu acho que é uma personagem muito passiva, que quer encontrar situações para que ela possa reclamar. Que ela possa se sentir viva também, né? Sim. Porque ela própria não se sente viva por ter acordado e levantado da cama. Ela precisa que alguém diga pra ela que ela tá viva, né? Ela se coloca num lugar muito de objeto. E o sofrimento não deixa de ser um jeito, né? De estar vivo, sentir alguma coisa. Mas ela é a personagem que eu considero, e depois eu vi uma entrevista com o Mike White e fiquei um pouco aliviada, porque ele mesmo diz isso, que a Porsche é um retrato dessa geração, assim, da geração dela. Ela, claro, ele constrói muito bem todos os personagens, então ela também é muito bem construída. Ela é muito interessante. Aquela cena em que os três lá, o avô, o pai e o filho, estão falando... O filho nem tanto, mas o avô e o pai estão falando de como o Poderoso Chefão é o grande filme da história, não sei o quê. E ela fala, ela como qualquer menina dessa idade, muito feminista e militante, fala, bem, eu não acho tão legal uma cena em que um carro explode com uma mulher dentro. Essa cena é muito boa, porque assim, tem inteligência ali, tem coisas que ela leu, ela deve ter... Ela tá nesse mundo, ela não é totalmente apática, mas ela se coloca de um jeito apático, é isso que eu acho interessante. Eu acho que ela tem, sim, uma apatia e tem uma coisa de lugar comum, as coisas que ela fala são muito clichês. Muito hashtag de Twitter. Muito, muito, legenda de Instagram. Então, assim, é claro que tem uma subjetividade ali, porque sempre tem, mas tá soterrada, né? Sim. Talvez o final dela, eu acho que o Mike White foi generoso com ela no final. Talvez no final ela tenha se transformado, né? A gente teria que continuar acompanhando a jornada dela. Eu acho que é ela que volta na próxima. Porque sempre... Não sei se ele vai fazer sempre voltar alguém, mas eu fiquei pensando que é ela que volta. Ela sabe, né, tudo o que aconteceu ali com a Tânia, e, enfim. Mas eu acho que também não vai ser muito difícil para a polícia reconstruir, refazer os passos e chegar onde tem que chegar para solucionar o que aconteceu. Então, não dependeria do testemunho da Porsche para isso. Sim. Mas o testemunho dela seria importante, né? Sim, sim. E agora a gente podia falar do machismo, né? A cena em que passa uma mulher linda, quando eles estão no aeroporto, e o avô olha, o pai olha, e o neto olha, é muito boa, né? Muito. E o avô ter tido um histórico de trair muito a mulher. O pai tá ali separado da mulher porque tem compulsão por sexo, e a gente percebe, ele tem vício em garotas de programa. E no final, apesar de se apaixonar pela prostituta e ser um menino ingênuo, ele também acaba ele também acaba tendo uma relação amorosa com a prostituta. O que você achou desses três? Eu achei muito interessante, né? Essa família aí que tem ascendência siciliana, né? Então eles vão para esse hotel na Sicília.
supostamente para reencontrar, né, as origens da família, porque o avô é a família de Graço, né? O avô, ele tá muito desamparado, né? Ele, desde que ele chega na primeira cena, o que eu acho um absurdo, porque nem o ator, nem o personagem são tão velhos assim, né? Acho que ele tem uns 80 anos, mas assim que ele chega, a Valentina, que é a gerente do hotel dessa vez, que eu acho hilária, acho maravilhosa. Ela é muito boa. Ela já fala assim, nossa, eu tô surpresa por você ter conseguido chegar aqui, né? Por você estar aqui. É, como se ele fosse uma pessoa muito velha, de cadeira de roda. Decrépita, assim, né? Assim, como se não tivesse nenhuma agência. E aí ele pergunta por quê? Ele nem consegue entender, né? E ela fala, porque você é um pouco velho, né? Sim, é muito bom. Então, eu acho que, assim, esse avô que tá se havendo com essa castração, que é a velhice, né? E que tá sozinho, que tá viúvo, e que não tem mais ninguém, né? Da família, mãe, pai, enfim. Agora é sempre filho, neto. Então, ele tá sempre mais nessa outra posição. Ele viaja com o filho e com o neto, para poder reencontrar as pessoas da família que viveriam lá na Sicília. E esse avô, ele é um machista clássico, assim, bem da geração dele, né? É claro que existem homens de 80 anos que continuaram acompanhando as discussões e que leram e que pensaram e que não têm essa cabeça. Mas se a gente pensar na média, essas discussões, a amplitude das discussões, o alcance delas, as discussões sobre feminismo e machismo, elas são muito recentes. Antes elas eram mais nichadas, aconteciam mais em círculos, né, na universidade. Então, esse avô, eu acho que ele representa bem uma estrutura patriarcal clássica. Ele não tem conflito, quase. Não, ele nem entende porque que o que ele tá falando é errado. Ele não entende. Ele até fala, né? É pra isso que a gente pagou a faculdade caríssima desse menino, pra agora tudo que eu falo eu tô errado. Porque ele volta super progressista, esse neto, né? Sim, então, pelo menos no discurso, ele é muito progressista. Então, ele questiona tudo que o avô diz. O avô não tem conflito. A única cena que parece um conflito do avô é quando ele abraça a Mia. No final, ela vem contar pra ele que ela conseguiu o emprego como pianista e ele a abraça e ele fala, né? Eu sei que essa menina tem idade pra ser minha neta, mas é inevitável. Quando eu abraço ela, eu tenho uma ereção. Ele fala, é muito boa essa cena. Ele fala, o nosso pênis é o nosso calcanhar de Aquiles, né? E é muito bom os diálogos, porque ele usa essa coisa da mitologia clássica, greco-romana, o tempo todo, já que tá lá na Itália, em Taormina, né? Então, ele usa muito, né, Hades, Perséfone, Aquiles. Só que quem não entende, quem não curte mitologia, não precisa conhecer para apreciar. Pois é, são detalhes que quem pescar, pescou, mas Exatamente. Não estraga a série por causa disso. Não pesa, né? E não torna ela exclusiva, assim, para quem tem um certo conhecimento. Eu acho isso muito legal, eu acho que nisso parece aferrante. Você consegue ler, aproveitar, independentemente do quão fundo você está disposto a ir. Mas se você estiver disposto a ir fundo e cavar as camadas, também tem muita consistência. Isso eu acho. Tem uma obra de arte no quarto, tem não é o que é aquilo mesmo que quebra quando a Harper e o Ethan... É a testa de Moro lá, tal. É uma lenda lá da Sicília, né? Que é uma cabeça de cerâmica. É uma lenda até mais comprida do que aparece na série, mas que tá associada à infidelidade e ao abandono, né? Tem muitos elementos visuais que ajudam a contar a história. Você fez uma pesquisa disso? Fiz. A gente escreveu, eu e uma amiga que é jornalista e mora na Itália, ela é especialista em cultura italiana, em história da arte também, assim, ela gosta muito. A gente fez uma pesquisa e escreveu uma espécie de dossiê que a gente publicou na revista Cláudia. Tá disponível online. Que legal. Para ler gratuitamente. E aí a gente ficou pegando essas referências todas, a gente ficou obcecada, porque a gente foi assistindo a série semana a semana. Eu acho que é diferente a experiência. Eu entendo, né? A Daphne até fala que ela adora binge, né? Que é tipo maratonar. E muitas vezes eu maratono, mas eu fico feliz que o White Lotus eu tenha
assistido assim. Que você vai digerindo a semana inteira, né? Porque é tão bom. Eu volto 3, 4 vezes pra cada episódio. Sim, e 7 semanas de tempo com uma obra é bastante tempo que você passa com ela, né? E é uma obra que te convoca. Mas claro, quem maratonar, se estivesse disponível na época pra maratonar, eu teria maratonado, porque é irresistível, né? Sim. Mas como não estava, a gente foi assistindo por 7 semanas e pesquisando e a gente escreveu. Que legal. Mas aí, esse avô, até as obras que tem no quarto desses homens, elas são bem simbólicas, né? Esse hotel, ele existe de verdade, ele foi de fato um antigo convento, então também tem essa coisa que ao mesmo tempo a sexualidade tá pulsando e tem um ambiente que é sacro, né? Tem até aquela cena em que a Mia vai transar com um pianista numa antiga igreja, né? Então isso tá muito misturado, bom. Né? Muito misturado. Essa cena é muito boa. E ela meio com nojo ali. O que você leu das duas prostitutas? Elas são maravilhosas. Foi o que eu fiquei mais alucinada na série. Eu achei legal o tratamento que o Mike White deu, porque ele julga zero, né, assim. E a Lucia, né, que é a prostituta desde o início, assim, ela tá muito tranquila em relação às decisões que ela tomou. Mas ela fica meio afinzinha, né, do menino novinho. Eu acho que a hora que ela sai do quarto, você vê que ela olha com pesar, né? Ela depois de ter dado um golpe nele e tal. Esse pesar, eu não sei se é porque ela realmente imaginou como poderia ser a vida com ele, né? Ou se é porque ele é tão legal que... que assim, poxa, eu vou partir o coração de um cara tão legal, né? Mas isso não impede ela de ir adiante, o que eu também acho que combina com ela, assim. Também pra ele, 50 mil euros não seria um grande problema. Um grande problema, Aquela cena, pra mim, tava muito claro que o cara que ela fala que tá ameaçando ela, tudo aquilo era combinado e que eles eram amigos, talvez até tivessem um casinho. Se você assistir de novo o primeiro episódio, o Alessio, que é esse cara, ele aparece. Ela passa e dá tchauzinho pra ele, eles são tipo, eu vi de novo. Ela passa por ele, oi, não sei o quê, beijinho, super amigo, E assim. ela conta que fez o acordo com o Dominic pela internet. Então não tem cafetão, não tem intermediário, né? Exatamente. E aí é muito bom, porque na cena em que ele persegue ela de carro e você vai vir comigo e tal, ficam os três da família lá de graça. Não vamos deixar, temos que defendê-la, né? 3 machões para defender a mocinha e ela dando um nó nos 3. É muito bom, porque apesar do Mike White estar falando de homens machistas, ele não coloca ela num lugar de exploração sexual. Ela que tá acima deles, né? Em inteligência, em tudo. Eu acho isso legal também. O pai e o avô, principalmente, né? O neto já tem uma postura que eu acho mais do Zeitgeist, assim. Ela quer ir, então respeita ela, ele fica temeroso, mas eu acho legal porque o avô não tem conflito, aí tem a geração intermediária, que é a do pai. E aí, como você disse, o pai sofre, o pai tem um sofrimento. Ele tem atitudes muito machistas, né? Ele até fala pro filho, como que você vai sobreviver nesse mundo se você se apaixona, né, por uma prostituta e vai querer salvá-la, né? Enfim, mas esse pai, ele tá sofrendo muito, parece que ele quer desesperadamente ficar de bem da mulher, né? Só que a mulher se encheu o saco porque ele deve trair ela há 200 anos. E você vê que ele tá fazendo um esforço, né, em alguns dias, que ele poderia sair com as meninas e ele tá se esforçando. Tem um dilema, digamos assim, mas ele ainda ele é um homem que foi criado numa cultura machista, que tá aprendendo, talvez, algumas coisas, mas que ele ainda não incorporou, não consegue, não é simples mesmo o processo. E o filho, eu acho que como ele já teve uma educação mais progressista, frequentou uma faculdade com uma inclinação mais progressista, e como essas discussões sobre machismo e feminismo estão atravessando todos os currículos acadêmicos, enfim, ele tá mais tocado, mas ele também tem um resquício de machismo, que é essa ideia de querer ser o salvador. Sim, total. Né? Essa cena que você falou do aeroporto, eu acho maravilhosa por isso. Porque quando passa essa moça bonita, os 3 olham, né?
Claro que o olhar de cada um de um jeito. Eu consigo compreender que o neto talvez só esteja olhando uma mulher bonita, ele não ia atacá-la, né? Não ia abordá-la. Sim. O avô era bem capaz de rapidinho já estar lá conversando. Fazendo um carinho no braço, bem... Ele é um assediador perdoável, né? Toda cena que ele tá assediando, eu não fico enojada. Eu penso, olha esse vovô, ele é muito... Porque ele não chega a ser nojento, né? Ele é meio bobão. O neto fala pra ele, você tá constrangendo ela, você não percebeu que você tá constrangendo? Porque ele é aquele tipo de cara que a moça tá apresentando o quarto e ele fala, nossa, como você é bonita, você... É horrível. É horrível, mas assim, o cara tem 80 anos, né? De outra geração. Não sei como é que você vai ensinar esse cara. A construção da série é muito gentil com os personagens, né? Eu acho que isso é legal. A gente vê muito trabalhos mais panfletários, em que o diretor tá muito interessado em julgar personagens. Então, isso eu acho sensacional do Mike White, porque apesar dele ter inteligência o suficiente pra ser um cara muito crítico, ele tem carinho por cada um dos personagens. O mais filha da puta ele trata com carinho. Sim. Né? Ele mostra o lado humano de todos os personagens. Ele é muito talentoso, assim. Eu acho isso impressionante. E ao mesmo tempo, de outro lado, ele também não poupa nenhum deles, né? Então não tem o favorito que ele trata. Não tem. Eu concordo com você. E eu sinto muita falta disso nas produções atuais, também na literatura. Acho que tem uma preocupação muito grande de aprovação e o risco de você ser mal interpretado realmente é muito alto, no caso do Mike White. Mas eu acho que, principalmente vendo entrevistas, ele é absolutamente consciente de cada uma dessas discussões, né? Mas o que ele quer trazer é um pouco mais a verdade, as conversas que a gente não tem em público, as conversas que a gente tem num quarto de hotel, com a esposa, com o marido, com o avô, com o pai, né? São diferentes das conversas que a gente tem em público no Twitter, né? Ou num fórum de discussão. Então elas têm outro grau de sinceridade, então elas arrastam mais contradições. E eu fiquei pensando que essa temporada é muito a temporada do tema traição, porque, bom, Harper e Ethan e a Cameron e a Daphne são esses dois casais que ficam ali às voltas com traição, é o grande tema ali deles. A Tânia, super spoiler, quando ela tá morrendo, quando ela vê que matou o cara, a última coisa que ela pergunta antes do cara morrer é: o meu ex-marido tava ou não tava tendo um caso? Porque assim, ela já sacou que o ex-marido mandou matar ela por causa da grana, mas ela tá preocupada se ele traiu ela ou não, que eu acho o grau dela de pavor, de rejeição e de necessidade de se sentir amada é tão grande que ela pode me matar por dinheiro, mas ele pulou a cerca ou não, que eu acho maravilhoso. A família de Grasso, o avô, ele tá o tempo inteiro falando que pulou muito a cerca, mas ele sempre esteve com a mulher... a mulher falecida, ela nunca deixou de estar do lado dele por causa disso, ou seja, ela aturava as puladas de cerca. O intermediário ali, o pai, a mulher acho que aturou por muito tempo até que não aguentou mais. O avô tem essa filosofia, né, que é assim, faça o que você tiver que fazer, mas seja discreto. Ele acha que o crime do filho, né, do Dominic... é que ele deixou ser descoberto. Exatamente. Ele fez de um jeito que a mulher descobriu, né? Ele foi idiota. Ele não foi idiota de trair tantas vezes, mas de deixar rastro, né? Isso que o avô pensa, né? Sim. E o menino... quando ele começa a sair com a Lucia, ele se desinteressa completamente da Porsche, até porque ele levou um pé, a Porsche não tá mais nem no hotel. Mas assim, ele é fiel até a uma menina ali que ele percebe que é garota de programa, né? Ele quer namorar ela. E que ele, sei lá, tá 3, 4 dias, né, com ele. Sim, ele tem uma fidelidade ali, tudo já é uma coisa muito séria. Então eu fiquei pensando muito que o tema dessa temporada era a coisa da fidelidade mesmo. A Porsche, uma fidelidade meio... eu quero ser fiel aos meus ideais, mas quais são eles, né? Acho que a grande angústia dela é: eu preciso ser fiel a algum ideal, algum objetivo na vida, mas... não sei quais. Eu tô assim, eu não sei o quê. Conforme o vento bate, a Porsche vai para um lado ou para o outro. Mas eu adorei o que você falou da Tânia, porque a gente ainda falou pouco dela. É porque ela tem sido tão comentada e tão premiada, tão festejada, ela é tão maravilhosa, né? Que a gente tem a impressão de que tem sido falado muito sobre ela. Mas essa cena é uma cena que eu acho que vai entrar para a história do audiovisual, sabe? Porque é uma cena meio
007, Missão Impossível, só que com Sim. uma mulher com um salto gigante, uma mulher que já é altíssima, né? E que tem lá os seus 60 e poucos anos, que não tem treinamento Gorda. nenhum. Tem, né? Ela tem aquela pança maravilhosa, que eu sou apaixonada, porque ela usa aqueles vestidos com a pança, eu amo aquilo. Ela não tenta ocultar, né, o corpo, nem nos festivais, que as mulheres vão com corpete super estruturado. Não, ela vai com aquela barriga dela, eu acho a coisa mais linda ela ser assim. Eu sou muito fã dela. Quer dizer, não dá pra dizer que ela é, nossa, como ela é à vontade no corpo dela. Eu acho que ela tem várias questões. Mas ela abraçou, eu acho ela sensacional. Ela faz 1 milhão de intervenções, a gente vê, né, no rosto, por exemplo. Boca, mas pelo menos… sim. Pelo menos a gente vê que ela faz talvez o que realmente incomode ou ela queira mudar, não faz tudo, né? Que com o corpo, por exemplo, ela tem um corpo que tá muito distante dos padrões, né? Sim. Eu acho ela muito bonita, mas ela é bonita de um jeito superlativo, né? Ela é muito extravagante e muito grande, muito maquiada, muito produzida. Ela é muito, né? Muito, é. E eu acho que essa cena é maravilhosa porque o mais doloroso seria descobrir, poxa, o meu marido… ela já sabia que o casamento não estava bem, mas pensar, o meu marido armou um plano para me matar, né? Isso seria uma coisa terrível para qualquer um de nós, assim. E para ela, embora, claro, seja terrível e ela tenha essa reação, embora ela não tenha preparo nenhum para matar pessoas muito mais bem preparadas do que ela, a preocupação dela é se ele traiu ela nesse sentido, porque traição é uma palavra ampla, né? E a preocupação é se ele traiu ela pulando a cerca, assim, se ele teve algum caso extraconjugal. É muito bom. Ele tá com outro ou não tá? É muito bom. Não, essa cena, ela é toda pateta, né? Ela passando super fina por eles, aí sai correndo. Ela falando que os gays estão tentando matar ela. E a maneira como ela morre também. Teve um monte de gente que reclamou. Eu amei esse episódio, também. mas teve muita gente que reclamou, né? Por que ela tinha que morrer de uma forma tão burra? Mas, gente, como é que… Ela é esse erro ambulante, né? Essa é a Tânia, né? O Mike White fala assim… Ele morre de rir quando ele comenta a morte da Tânia. E dá pra ver o quanto ele era apegado a ela, mas mesmo assim, ele sabia que talvez aquilo fosse o melhor pra série, né? E aí ele diz assim, ela enfrenta todos aqueles caras, né, que estavam preparados pra matar. Ela mata todo mundo meio por acaso, com aquela pistola. E depois ela morre do jeito mais… dumb, né? Mais bobo. Sim. E aí ele fala, ela morre do jeito mais Tânia, né? Eu acho tão bom falar isso. É muito bom. É muito bom. Ele vai… E aí ela, é óbvio, a hora que ela vai pular naquele barco, embora a gente simpatize, né? A personagem é tão carismática, embora ela tenha características horríveis, ela também tem qualidades, né? Então e ela é, assim, uma luz na tela, então é difícil despregar os olhos dela. E quando ela vai pular naquele barquinho ali, a gente já sabe que vai dar ruim. A chance de dar certo… É muito então bom. Eu acho que a Tânia é uma personagem guiada pela pulsão de morte o tempo todo. E esse salto aí, pra mim, é um suicídio. Claro que não consciente, mas eu acho que é. Sim, total. Ela tá flertando com essa ideia. Quando ela vai tomar café da manhã e chega naquele penhasco, ela diz, nossa, que lugar bonito. Eu fico perguntando, será que alguém já pulou daqui? Sim, total. E na primeira temporada ela fala, eu já viajei pra todos os lugares, agora só tá faltando morrer, viajar pra morte, né? Ela fala alguma coisa assim. Ela fala. E a Portia eu acho interessante, porque enquanto a chefa dela, a Tânia, tá morrendo, a Portia, que também tinha essa coisa meio, sei lá, meio deprimida, meio querendo se lançar para situações perigosas, ela decide viver ali, ela entra num desespero quando ela percebe que vai dar ruim, ela quer sair de onde ela tá, né? Enquanto uma tá desistindo, eu acho que a outra tá tipo, não, eu sou jovem, eu quero viver, eu não quero essa encrenca aqui. E ela fica meio desesperada pra se tirar ali daquela situação com o menino, que ela percebe que tá ali pra enrolar ela. Eu acho que ela teve sorte também, porque as pistas de que tinha alguma coisa errada ali abundavam, né? Ela demorou um pouco pra perceber. Quando ela já estranhou, ela mesmo assim passou a noite no quarto de hotel. Quando ela sacou que tinha uma coisa errada, mesmo assim ela entrou no carro dele. Então, pra mim foi uma surpresa a atitude do Jack. Porque acho que ele tava ali, acho que a ordem era matar ela, né? Será? Eu tenho a impressão, dá um sumiço nela, sim, né? Sim.
E ele deu, né, essa chance pra ela, e eu acho que ela entendeu ali que era uma nova chance, por isso que eu acho que talvez essa experiência tenha um potencial transformador. Se vai Tanto que ela troca telefone com o menino bonzinho quando ela tá no aeroporto. Eu acho muito bom. Muito bom. Né? Ela fala, bom, vamos dar uma chance aqui pra alguém que... Talvez agora ela possa apreciar essa calma, né? Isso, é muito bom. E uma outra coisa também, o que eu ia falar? A gente pode ir falando sobre a Tânia, se você quiser, e aí você lembra e volta. Ah, então fala mais da Tânia. Porque eu acho que aquelas imagens, né, aquelas cenas da Tânia lá no palazzo, lá dos gays, vou usar a expressão dela, são tão boas, né, são tão extraordinárias. Aquela festa. Eles dão uma festa meio pra ela se despedir da vida, né? Sim. Porque eles vão matar ela, mas parece vão matar, tipo, gostam dela. Isso. Querem matar, mas gostam dela. Na manhã seguinte, quando ela vai embarcar, um deles até chora. Ele fala, os italianos são muito emotivos. E o que é francês, ele fala assim, é tão estranho, né? Fazer amigos, amizades assim... no fim da vida, e ela fala, no fim da vida... Ela fala, fim da vida, Aí o Quentin lá, que é o principal da turma, fala, não, isso é uma expressão francesa. É muito bom. É uma comédia de erros, é um suspense, é uma série sobre relacionamentos. O Mike White falou que ele estava lendo muita literatura de viagem quando ele escreveu White Lotus. Eu achei legal esse paralelo com a literatura de viagem, e pensar... Ele disse que a HBO, quando contratou a série, foi na pandemia. E eles precisavam do que eles chamam de bubble, né? De alguma série que pudesse ser feita num único lugar. Uhum. Por isso até que a primeira temporada é mais claustrofóbica. Fechadinha. Essa cidade entra, eles vão à cidade, vão a outros lugares, né? Sim. Vão pra Palermo, vão pra Noto... mas a primeira temporada fica só no Havaí, no resort, né? Sim, sim. E eu acho muito bom que ele, no discurso ali de algum dos prêmios que eles ganharam, ele fala, eu tentei vender a série para vários lugares, ninguém quis, né? E eu acho que ele tem uma coisa de ter trazido não todos os atores e todas as atrizes, mas... muita gente que estava esquecida, que já tinha feito um sucesso e nunca mais tinha aparecido. A própria Tânia, ela fala, né? Agora até meu vizinho sabe quem eu sou, eu faço sucesso onde eu vou. Ele teve essa coisa de trazer uma galera esquecida, né? De devolver uma galera não tão padrão pra mostrar pra Hollywood. Olha, essa grande atriz do ano é uma mulher que já tem mais de 60. Que tá aí há muito tempo. E porque ele próprio é essa figura. Depois eu fui pesquisar, ele era o dupla daquela Escola do Rock. Ele escreveu. Ele escreveu e ele é o melhor amigo do Jack Black no Escola do Rock. E ele é um cara que não fez sucesso como ator, ninguém devia chamar ele, ele é feio. E ele é tímido, né? Ele mesmo fala que ele contando sobre uma das cenas, eu imagino que da Lucia, né? Perguntaram pra ele, mas você não tem hábito de filmar cenas de sexo? Como é que foi fazer isso nessa temporada, né? E aí ele falou, a sorte é que a gente trabalha com atores muito mais desinibidos do que a gente, próprio. Aí ele falou que elas diziam, é pra tirar o sutiã? E aí eles, bom, se você quiser. Nossa, eu achei que ele tava tímido na cena, que incrível, não sabia disso. Eu achei que ele era um diretor tipo... Não, eu acho que ele é muito alegre e muito amigo dos amigos dele, né? Mas eu acho que ele não é. Ele fez aquela série que nos Estados Unidos faz muito sucesso de reality show do Survivor. Ele participou. É dele? Ele fez como... Ele participou com o pai dele, não foi? Em uma edição com o pai... do Amazing Race e do Survivor, ele ficou 38 semanas na ilha. E aí, desse mundo, sabe, ele é muito bom de escutar conversas, de prestar atenção. Então, acho que ele foi, assim, também por isso que ele escreve diálogo tão bem. Tão bem. E personagens tão ricos, né, porque... Tão reais. Você tava falando dele ser esse cara que gosta muito de reality show... A gente se sente vendo um reality show, parece que aquelas pessoas estão ali pra valer. Dificilmente ele coloca um ator ou uma atriz bombadíssimo. Eu nunca vi aquelas pessoas, né? Umas estavam esquecidas, outras são meio novidade, assim. A Aubrey Plaza, ela nesse momento tá até, digamos, num bom momento profissional.
mas tá despontando ainda, né? E ela é muito amiga dele, ele escreveu a Harper pra ela. E ela fala, a maioria das pessoas conhece mais esse lado irônico dela, sarcástico, e gosta muito disso. Mas ela falou que ele conhecia as fragilidades dela, então ele conseguiu fazer e colocar isso na Harper, né? Ele já era amigo dela antes. Ele escreveu pra ela, como ele escreveu a Tânia pra Jennifer Coolidge, mas você tem razão, não são todos, alguns fizeram teste. E o que eu acho mais legal, olha só que maluco, ele fez o Survivor e fez amizades com o pessoal do Survivor que ele carrega pra vida. Então, na primeira temporada do White Lotus, um dos garçons, na verdade, uma pessoa que trabalha no bar, é figurante assim, mas aparece, do Survivor, era um dos concorrentes. Olha! E no White Lotus, a primeira cena da segunda temporada, que a Daphne vai fazer o último mergulho, que é quando ela encontra o corpo. Era isso que eu ia falar, aquela hora que eu não lembrava, que ele dá a cena do crime pra mulher que fala que não lê noticiário pra não ver problema. Isso eu acho que é um fechamento de si. Reais, né? Mas que ama crimes reais. É tudo pensado e redondinho. Tudo. É impressionante. E as duas moças com quem a Daphne conversa antes de entrar na água, que ela fala, vocês estão chegando agora, aí vocês vão... Ele faz muito trocadilho, que trocadilho, quando é bom, né? Sim. Então ela fala assim, por exemplo, you're gonna die, né? Tipo, vocês vão morrer, é muito bom. E aí, essas duas mulheres também são participantes do Survivor, não são atrizes. Que incrível! Eu tô vendo que elas... Quando eu assisti, percebi que elas não eram grandes atrizes, assim. Tinha uns trejeitos meio estranhos, assim. Mas combina, igual você falou, parece um reality show. Então, elas parecem pessoas ali de férias, né? Não atrizes. Estão ali. De outro lado, eu acho que ele tem uma formação bem clássica, assim. O ídolo dele é o Sam Shepard, sabe? Da Patti Smith. E no começo ele disse, eu achei que eu ia ser um escritor de teatro, um dramaturgo, que morasse em Nova York e que fosse, assim, cult. Mas ele falou, mas eu gosto muito do calor. E eu acho que ele deve ter uma crise, né? De ser um cara tão inteligente, fã de reality show. Eu acho muito legal essa mistura. Porque, Sim. Às vezes, por insegurança, as pessoas que são muito inteligentes, elas desprezam essas coisas. Mais populares. E eu acho que quando você tá mais confiante na sua formação, na sua inteligência, sei lá o quê, você pode visitar esses mundos e misturar essas coisas. E aí você consegue oferecer algo realmente novo, como ele fez, né? Sim, muito bom. Fabiane, amei a conversa. Tem mais alguma coisa de personagem que você queira falar? Senão, acho que a gente... querida, sempre teria, mas acho que tá bom, né? Tá bom, acho que falamos bastante. A gente falou bastante, arrasou. Muito obrigada, Fabiane, amei. Dá vontade de falar se tiver a terceira temporada, vamos fazer mais um. Obrigada. Obrigada pelo convite, Tati. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. E aproveita e dá 5 estrelinhas também, o ego agradece. Até a próxima temporada!